E aí, devs? Meu nome é Rafael Cruz, sou Microsoft MVP e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre uma tecnologia que está revolucionando a maneira como criamos um software, o Docker. O Docker é uma das principais tecnologias para você utilizar container em suas aplicações. Mas você sabe o que é um container? Conhece as vantagens de você dockerizar suas aplicações? Quer saber como utilizar o Docker em suas aplicações? Nesse vídeo, eu vou contar de uma maneira simples e mostrar os principais comandos para você utilizar essa poderosa ferramenta. Pessoal, vamos entender os principais conceitos do Docker. Antes de a gente começar a desenvolver a nossa aplicação, vamos entender os elementos principais do Docker, o que é o Docker e para que ele serve. O Docker ele é uma plataforma open source para você criar ambientes isolados para suas aplicações e serviços. Esse isolamento garante que cada container tenha tudo que um serviço ou aplicação precisa para ser executada. A sua aplicação, como a gente está dizendo, containerizada, ela está por cima da nossa máquina virtual. Então, a nossa aplicação ela tem tudo e somente o que ela necessita para ser executada. Então, eu não vou me preocupar com questão de sistema operacional, não vou me preocupar com questão de hardware, eu só vou me preocupar por como a minha aplicação vai ser executada. Então, no meu container, eu vou ter tudo que é necessário para a minha aplicação ser executada. Então, na nossa aplicação de exemplo aqui, vamos utilizar um Node. O Node.js como uma aplicação de exemplo. Então, para eu executar uma aplicação em Node, eu vou precisar do runtime do Node. É a única coisa que eu vou precisar para rodar na minha aplicação dockerizada. Vamos entender os principais conceitos e elementos do Docker. O Dockerfile ele é um script para dizer como que eu construo a minha imagem Docker. Lá vai ter tudo que é necessário, todos os passo a passo necessários para eu construir a minha imagem Docker. A minha imagem Docker é a forma de como eu construir o meu container. Lá vai ter tudo que é necessário para eu executar um container e como construir esse container. E o meu container propriamente dito é um processo que está sendo executado dentro do meu Docker. Através das instruções da minha imagem, eu vou montar um processo que vai ser executado dentro do Docker e esse Docker vai saber, através do container, como executar esse processo. Então, resumidamente, o meu container nada mais é que um processo que está sendo executado dentro do Docker. A maneira mais fácil de utilizar o Docker é instalar o Docker Desktop na sua estação de trabalho. Nesse caso, eu estou utilizando o Windows 10 para rodar as minhas aplicações em Docker. Para isso, eu fui nesse endereço aqui, ó, chamado www.docker.com/product/docker-desktop. A partir desse momento que eu entrei nesse endereço, eu vou ser direcionado para essa página que vai estar escrito Docker Desktop, que é a maneira mais fácil de a gente containerizar as nossas aplicações utilizando a nossa estação de trabalho. Como eu estou utilizando o Windows 10, eu instalei o Docker Desktop para o Windows 10. A partir do momento que eu instalei o Docker Desktop, eu vou ganhar um programinha, que é esse programinha que eu estou mostrando aqui para vocês, onde vai estar informando que o Docker está rodando. A partir dessa label aqui, o Docker está rodando. E aqui eu tenho algumas imagens que eu já fiz download e já estão instaladas aqui no meu Docker. Elas não estão rodando ainda, mas estão instaladas, estão disponíveis para uso. Tá? Então eu tenho 5 imagens aqui e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como a gente pode dockerizar uma aplicação baseada em Node.js. Para demonstrar o uso do Docker, eu criei uma aplicação em Node.js e essa aplicação em Node.js a gente vai dockerizar. O link para o meu repositório
vai estar todas as instruções de como que você pode utilizar essa mesma aplicação e você pode fazer o clone e testar na sua máquina. Eu vou botar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu estou utilizando aqui o Express para servir como nosso servidor web e atender as requisições HTTP que estão vindo para essa aplicação. Então, também no package.json, ele tem a referência do Express para a gente utilizar na nossa aplicação Node. Eu vou criar uma variável aqui chamada constapp e ela vai receber o require de Express para a gente configurar a nossa aplicação. O segundo passo é ela vai receber no get, que é no caso um HTTP GET, na porta, no endereço padrão, que é o endereço root, e eu vou criar duas variáveis, uma de request e outra de response. E essa aplicação ela vai retornar simplesmente um JSON com uma mensagem chamando Node on Docker. School. Eu vou botar uns emojis aqui para ficar bonitinho. E pronto. A terceira parte aqui é configurar o nosso servidor web. E ele vai rodar numa porta que vai vir como parâmetro, um parâmetro de variável de ambiente, ou vai vir uma porta padrão, que é 8080. Então eu vou criar uma nova variável chamada port, vai ser process.env, ou vai ser na porta 8080. E agora eu vou subir o nosso servidor na porta que foi selecionada e eu vou escrever no console que o nosso servidor está no ar. Então, recapitulando, o que a gente fez aqui nessa nossa aplicação em Node que vamos containerizar posteriormente. A gente criou uma variável chamada app e ela vai receber toda a configuração, ela vai ser responsável por configurar a nossa aplicação e atender os nossos requests. Nesse caso, a gente criou na linha 3 que ela vai receber um request no endereço root, no caso barra, e vai devolver uma resposta, uma mensagem chamada Node on Docker School. Na linha 7, configuramos uma nova variável chamada porta, que é onde ela pode receber, utilizando variáveis em ambiente, uma porta no qual a sua aplicação pode rodar, senão ela vai rodar na porta default, que é a porta 8080. E na linha 9, configuramos o nosso servidor web, dizendo qual é a porta que ele vai levantar, qual a porta que ele vai abrir para atender as requisições. E estamos escrevendo também no console uma mensagem dizendo application running na porta que a gente recebeu, ou por variável de ambiente, ou utilizando a porta 8080. Uma das maneiras mais fáceis de a gente configurar a nossa aplicação em Node é utilizar a extensão do Docker para Visual Studio Code. Essa extensão está disponível no Marketplace e ela vai ajudar muito a gente a gerenciar e criar aplicações containerizadas. Na hora que a gente instala o Docker, ele vai entrar aqui, ó, na barra lateral como uma nova extensão. E a gente consegue utilizar, gerenciar e rodar as nossas aplicações. Aqui ele mostra os containers que estão dentro da minha estação de trabalho, as imagens também que estão na minha estação de trabalho, os registros e os networks também que foram gerados. Tá? E uns vídeos mais para frente eu vou explicar sobre o conceito de network, conceito de volume, de registro. Tá? Nesse momento aqui a gente vai se atentar a utilizar os nossos containers e criar os nossos Dockerfile.
Pessoal, nosso aplicativo já está tudo pronto, agora a gente precisa dockerizar a nossa aplicação. Para dockerizar, a gente cria um arquivo no root chamado Dockerfile. O Dockerfile, ele é um arquivo que vai instruir o Docker de como construir a nosso container. Quais são os arquivos que precisamos, quais são a imagem que precisamos para a gente configurar o nosso container. Então esse arquivo, Dockerfile, ele é o arquivo de instrução para o Docker de como construir as nossas imagens. Para isso, a gente vai utilizar sempre de uma imagem base. Então para utilizar a nossa imagem base, a gente utiliza a instrução from. O from, ele é uma instrução para utilizar uma imagem base para você construir a sua imagem Docker. Nesse caso, estamos utilizando uma aplicação em Node.js. Então, a nossa base vai ser o Node e vamos utilizar a versão 12. Se eu quiser ver sobre essa imagem base, basta eu segurar o Ctrl e clicar aqui, que ele vai me direcionar aqui para o Docker Hub. E assim eu consigo ver a imagem e saber como utilizar ela para saber o que ela faz. Então aqui está vendo como é a imagem oficial do Docker. Eu vou ver algumas referências sobre essa imagem e aqui sobre as tags que estão sendo suportadas, né? E aqui tem uma explicando como utilizar essa imagem, o que é o Node e afins, né? Então é bem legal você dar uma sacada também aqui dentro do Docker Hub, que é o repositório onde a gente guarda nossas imagens. Onde o pessoal também que quer que utilize essas imagens para você utilizar na sua aplicação. Então aqui tem imagem do Ubuntu, tem do Node, tem de Java, tem de .NET e tem de mais diversas tecnologias. Então voltando aqui para o nosso Dockerfile, eu vou utilizar ela como base para o Node, que a nossa aplicação é baseada em Node.js. A segunda instrução que a gente vai utilizar, que é o nosso diretório de trabalho, ou chamado workdir. E esse workdir é o nosso diretório, que é onde a gente vai trabalhar em cima do nosso Docker, onde a gente vai montar as instruções e onde a gente vai estar o nosso caminho absoluto do nosso diretório de trabalho. Então, no nosso diretório de trabalho, eu vou utilizar um /app. A próxima instrução que a gente vai utilizar é utilizar uma instrução chamada de copy. Esse copy, a gente vai pegar as instruções principais que a gente precisa para instalar as nossas dependências para nossa aplicação utilizar. Nesse caso, como é uma aplicação em Node, a nossa dependência está localizada no package.json. Então a gente vai copiar o package.json para o nosso diretório de trabalho, que é o nosso workdir, que está localizado em /app. Então a gente vai copiar o package.json jogando no workdir /app. Então eu vou colocar copy. Eu vou copiar um arquivo, no caso, package.json, jogando para o nosso diretório de trabalho. Note que eu coloquei um asterisco aqui. O que é esse asterisco? Esse asterisco é um coringa para copiar tudo com a palavra package. Então, nesse caso, eu estou copiando o package.json e o package.lock, desculpa. Então, eu estou copiando esses dois arquivos aqui para o nosso diretório de trabalho, package.json e o package-lock.json. Feito a cópia, a gente tem que instalar as dependências, né? Se lembra que é como se fosse uma máquina vazia. Então eu tenho que instalar todas as dependências que a gente precisa para rodar a nossa aplicação. Então eu vou utilizar um comandinho chamado run. Run, ele vai rodar um comando dentro do nosso container. Nesse caso, um run que eu preciso instalar as nossas dependências. E para instalar nossas dependências, a gente vai utilizar um npm install. Agora que eu instalei todas as dependências necessárias, eu vou copiar todo o nosso projeto. Então eu vou dar um copy, ponto, que eu vou pegar também os outros módulos restantes que a gente precisa. O nosso segundo comando, a gente vai setar uma variável de ambiente. Lembre-se que o nosso arquivo index.js, ele espera uma variável de ambiente.
Então eu posso setar também uma variável de ambiente dentro do meu Dockerfile. E para utilizar uma variável de ambiente, eu utilizo o comando chamado env. E aqui eu vou colocar o nome da minha variável, que é a porta, e eu vou botar que ela vai estar rodando na 8080 mesmo. No nosso último comando, a gente vai expor a porta que vai rodar o nosso container. A gente precisa abrir a porta, expor a porta que a nossa aplicação vai rodar. Lembre-se que é uma aplicação web, então ela precisa de uma porta exposta para que as requisições sejam atendidas. Então eu vou expor a porta 8080. E no nosso último comando, do nosso Dockerfile, a gente vai executar a nossa aplicação. Eu já instalei todas as dependências, já fiz as cópias dos nossos arquivos de código-fonte, eu já expus a porta que vai ser atendida pela nossa aplicação, eu expus a porta que ela vai ser atendida, né? Agora, o último comando é rodar a nossa aplicação. E para rodar a nossa aplicação, a gente utiliza um comando chamado cmd. Eu vou utilizar o cmd, vou dizer qual é o comando que eu quero, no caso node, e aonde está localizado o executável do nosso programinha. Todos esses comandos que a gente fez aqui, o from, um workdir, a cópia, a instalação da dependência, uma outra cópia, setar a variável de ambiente, expor a porta 80 e executar o comando, isso dentro do Dockerfile é tratado como steps ou layers. Tá? Então aqui basicamente temos 8 steps dentro do nosso Dockerfile. E esses steps ou layers que são as instruções para montar a nossa imagem. Então a partir desse momento que a gente tem o nosso Dockerfile é como se fosse um blueprint de como montar a nossa imagem Docker. A partir desse momento que um Docker pega esse Dockerfile, ele vai saber as instruções necessárias para montar a nossa imagem Docker. Com todo o nosso Dockerfile todo pronto, basta agora a gente construir a nossa imagem Docker. Com a nossa aplicação toda pronta e o Dockerfile já configurado, a gente vai construir a nossa imagem. A nossa imagem vai ser construída sobre o Dockerfile. O Dockerfile ele vai dar as instruções de como construir a nossa imagem. E para construir a nossa imagem, a gente utiliza um comando chamado Docker Build. Com Docker Build, vai ser possível construir a nossa imagem da nossa aplicação em Docker. Então, para isso, eu vou colocar Docker Build. Eu vou botar o "-t", onde eu vou taguear essa imagem que está sendo construída. Eu vou colocar aqui o meu usuário do Docker Hub, /node Docker, que é o nome que eu achar interessante colocar. Nesse caso aqui eu estou botando node Docker sample. E vou colocar um 2 pontos. Esses 2 pontos aqui vou informar a versão dessa imagem, taguear essa imagem. Nesse caso eu vou colocar com 1.0. Vou dar um espaço e vou colocar um ponto. Esse aqui vai ser o contexto que vai ser construído o nosso Docker, na nossa imagem Docker. A partir desse momento, o nosso comando já está todo pronto. Basta eu apertar Enter, que agora vai ser construída a nossa imagem Docker. Nota-se que quando ele começar a construir essa nossa imagem, ele vai estar utilizando os nossos steps ou os nossos layers que foi informado na construção do nosso Dockerfile. Na verdade, são 8 layers, né? São 8 steps para a gente construir a nossa imagem Docker. Como a gente pode ver aqui, ó, do step 1 ao step 8, como construímos a nossa imagem Docker. A partir desse momento, a nossa imagem já está
pronta para ser utilizada, onde está aqui, ó. Imagem foi construída com sucesso e a imagem foi tagueada com sucesso, chamada Rafael Cruz /node-docker-sample e na sua tag de versão de tag de 1.0. Agora basta rodar a nossa imagem e verificar se está tudo funcionando. Pronto, pessoal, a nossa imagem já foi construída com sucesso. Agora basta executá-la. Para executar, eu vou utilizar um comandinho chamado Docker Run. O Docker Run é um comando para executar as nossas imagens que estão disponíveis na nossa estação de trabalho. Porém, às vezes, muitas das vezes, na verdade, a gente não sabe quais são as imagens que estão na nossa estação de trabalho. Então eu utilizo um comandinho chamado Docker Image, que ele vai listar todas as imagens que estão disponíveis na sua estação de trabalho. Então vamos dar uma verificada. Eu vou botar aqui Docker Images e ele vai listar todas as imagens que estão disponíveis aqui na minha estação de trabalho. E nota a nossa última imagem que acabamos de construir ela. Está aqui Rafael Cruz, Node Sample e o tamanho dela e quanto tempo da última criação, 15 minutos atrás. E ela está tagueada como 1.0. Então essa imagem aqui, Rafael Cruz, -node, -docker, -sample, está disponível para a gente executar utilizando o comando Docker Run. Então vamos executar a nossa imagem. Eu vou botar o Docker Run e o nome da imagem que eu quero que ele execute. Rafael Cruz, -node, -docker, -sample e a versão da imagem, que é no caso 1.0. E eu vou apertar o Enter. Olha só, agora ele plotou aqui no nosso terminalzinho que a aplicação está executando na porta 8080. Lembra-se que no meu index.js, na hora que eu subia o meu Express, eu coloquei no console, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, eu coloquei no console que a aplicação está rodando na porta, que a gente informou, no caso 8080. Basta agora eu utilizar um browser e navegar na nossa aplicação. Então aqui eu estou com o browser aqui aberto, eu vou botar local host na porta 8080. Mas olha só que interessante, a gente não chegou na nossa aplicação. Por quê? Porque a nossa aplicação ela está rodando internamente na porta 8080. E a gente tem que colocar a nossa estação de trabalho para acessar essa porta 8080. E para isso, a gente precisa utilizar um parâmetro chamado "-p". Com esse "-p", ele vai linkar a porta do seu host com a porta do seu container. Então vamos voltar aqui para a nossa aplicação e vamos parar a nossa aplicação. Para parar o nosso container de executar, a gente vai colocar um Docker PS, e o Docker PS ele vai listar todos os containers que estão sendo executados nesse momento. Então, olha agora que está sendo executado o container que a gente acabou de rodar. Rafael Cruz, /node-docker-sample, tagueado na versão 1.0. Então, agora eu vou derrubar esse container, eu vou copiar o identificador do container e vou utilizar um comando chamado de docker kill, passando um identificador do container. A partir desse momento, eu matei o container que está sendo executado. E a gente pode dar uma olhada agora, utilizando o mesmo comando, o docker ps, e a gente vai verificar que agora, aqui, ó, não tem mais nenhum container sendo executado nesse momento. Eu vou limpar aqui o meu terminal e agora a gente vai executar de novo o nosso container, agora passando o parâmetro "-p", que vai linkar a nossa estação de trabalho com a porta que está sendo exposta do nosso container. Então eu vou botar o docker run -p, eu vou colocar na porta 5000 e linkar com a porta 8080, que é a porta que está sendo exposta do meu container, e colocar o nome do meu container,
Agora a nossa aplicação está rodando aqui na porta 5000, que é onde é a minha estação de trabalho. Então agora eu posso acessar o meu browser, colocar a porta 5000, que agora está sendo executado o nosso container e eu conseguindo chegar no nosso container através da porta 5000. E a gente pode verificar aqui que está rodando, aqui a nossa aplicação containerizada. E como a gente pode dar uma olhada também, a gente consegue conferir isso aqui no terminal. Eu vou abrir mais um comando, um terminal de comando aqui, e a gente pode botar um docker ps, que a gente está verificando que agora que o nosso container está rodando. E olha só que interessante, aqui ó, quando a gente dá uma olhada aqui nas portas, ele está aqui ó, mostrando que eu estou linkado na minha estação de trabalho através da porta 5000, linkando com a porta do meu container 8080. E assim eu consigo chegar no nosso container através da porta 5000. Nesse vídeo, falamos sobre a poderosa ferramenta Docker e mostramos seus principais comandos. Agora, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sino de notificação. Assim você vai receber todo o conteúdo do nosso canal em primeira mão. Um abraço e até a próxima!